em nome de Jesus. Quantos aqui estão preparados para ouvir a voz do Senhor, amém? Aleluia. Então acalme o seu coração para que você venha receber o melhor de Deus, amém? Eu gostaria de estar chamando aqui um filho muito querido para estar ministrando no coração de vocês, Gabriel Lemos. Gostaria que vocês se concentrassem bastante, porque tenho certeza que Deus vai capacitar, vai usar o seu filho aqui para falar o seu coração, para que você venha sair daqui totalmente transformado e totalmente diferente da maneira que você entrou, amém? Então, feche seus olhos, estenda sua mão para cá, vamos orar pela vida dele em nome de Jesus. Soberano eterno Deus, nós queremos te adorar, clamar o teu santo nome. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar a vida do Gabriel em suas mãos, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, usa a vida do teu filho, do teu servo como instrumento teu, ó Pai. Que não venha ser ele, mas o Senhor falando através da vida dele, para que venha alcançar o coração dos teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus. Para que as pessoas que entrarem aqui venham sair totalmente transbordando da tua presença, do teu amor, do teu calor, ó Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, usa a vida do teu filho. Em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Amém. Boa noite, tudo bem com vocês? Estou com muita expectativa para aquilo que Deus ele quer fazer aqui. Amém? Quem aqui já foi abençoado no momento do louvor, da oferta? Quem aqui já foi abençoado? Glória a Deus. Como eu já disse, eu estou com muita expectativa para aquilo que Deus ele quer fazer essa noite, né? Eu vim com meu coração muito feliz e transbordando de alegria, que eu acredito que Deus ele quer mover no sobrenatural aqui, Ele quer trazer experiências sobrenaturais para cada um de nós. Eu titulei o nome dessa mensagem como Recebendo o Romper de Deus. Quem aqui quer receber o romper de Deus essa noite? E eu queria te convidar a você abrir a sua Bíblia em Gênesis 1:26. Gênesis 1:26, amém? Gênesis 1:26. Então disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus um homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus o abençoou e lhe disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. É interessante que quando Deus criou todas as coisas, Ele simplesmente usava o verbo haja, né? Haja luz, haja os peixes, os animais, né? E é interessante que em Gênesis 1:26, porque quando Deus ele vai criar o homem, ele usa a palavra façamos, né? Ele não usa a palavra faça um homem, mas ele usa a palavra façamos um homem, né? E eu fico muito imaginando, eu gosto de viajar em algumas coisas. Nesse texto eu peguei uma viagem, que quando Deus ele foi criar o homem, acredito eu que Deus ele estava sentado no seu trono, né? E chegou o momento que ele foi criar o homem. E aí Deus ele sai de onde ele está e ele vem criar o homem. E é interessante que desde do princípio, desde o início, Deus ele já mostra o seu cuidado, né, conosco. Ele poderia muito bem dizer assim: e que haja um homem, poderia, né? Mas não, ele falou assim: façamos um homem. E aí me veio a seguinte pergunta: por que ele usa façamos um homem e não faça um homem? Você já se perguntou assim? Ninguém? Nunca? Né? Quando Deus ele fala façamos um homem, Ele está se referindo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que desde o início, desde a criação do mundo já estava com Ele. E esse Pai, Filho e Espírito Santo formam uma família que hoje nós conhecemos como Trindade, né? Uma família que se move em perfeita harmonia, em perfeita, né, harmonização, né? E essa família, ela tem um desejo de gerar filhos. Nós vemos aqui em Gênesis 27, deixa eu ver, 27, né? Deus criou o homem à sua imagem e à imagem de Deus. Olha para a pessoa do seu lado aí.
Essa pessoa aí tem a imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus, essa pessoa está aí ao seu lado. Mas essa família, ela não criou a gente de qualquer forma, né? Ela não criou a gente como criatura, mas essa família, ela criou a gente para que a gente exerça a identidade de um filho de Deus. A identidade de um filho de Deus, que hoje, né, o mundo ele tenta tirar essa identidade de filho e filhas de Deus, né? Ele tenta tirar aquela autoridade que desde a criação do mundo, Deus, o plano de Deus de gerar filhos, a imagem e semelhança dele, né, ele tirou, né? Na verdade não, o inimigo ele tenta tirar até hoje, mas nós temos o DNA celestial, amém? Nós não fomos criados, até um tempo atrás, eu tinha muito esse pensamento, que nós fomos criados para ficar se perguntando, para que a gente foi criado, né? E vinha sempre assim, será que a criação de Deus foi somente para eu crescer, estudar, casar, ter uma casa, comprar um carro, ter filhos, família, morrer e ir para o céu? Será que foi só para isso que Deus nos criou? Né? Existe um propósito que vai muito mais além do que disso. Deus ele nos chama para a gente mudar, né, a realidade da nossa cidade. Deus ele nos chama para a gente mudar a realidade do nosso bairro. Deus ele nos chama para a gente mudar a realidade da nossa nação. E quem que vai mudar isso? É os filhos de Deus. Os filhos de Deus, na qual desde a criação do mundo ele criou a imagem e semelhança dele. Vocês estão conseguindo entender? E aí Deus ele levanta os filhos dele para mudar as esferas da sociedade. É muito comum do homem ele sempre procurar um culpado, né? É muito, quando eu falo homem, é homem e mulher, sempre procurar alguém para jogar responsabilidade, né? Eu falo nossa cidade, né? Esses dias eu não costumo assistir muito reportagem, mas esses dias eu abri a televisão lá e tinha lá, Caucaia é a segunda cidade mais violenta do Brasil. Alguém viu essa reportagem? Né? Eu vi essa reportagem e eu fiquei, poxa, e o que é que eu estou fazendo como filho? Será que eu estou exercendo a minha identidade de filho de Deus? E aí Deus ele nos chama para a gente atingir todas as esferas da sociedade. Sabe do que eu estou falando? É que daqui vai sair os melhores médicos, que vai mudar a área da saúde. É daqui que a gente fala muito da educação, né? Que as escolas estão ensinando isso, aquilo. Mas é daqui que Deus vai levantar os melhores pedagogos para transformar a área da educação, né? E talvez você fale assim, mas existe a corrupção, o Brasil não tem mais jeito, não sei o que, a nossa cidade não tem mais jeito, não vai mudar mais. Mas é daqui que Deus ele quer levantar os vereadores, os prefeitos, os governadores, os deputados, que vai mudar todas as esferas da sociedade. É daqui que vai sair todos esses, que vai mudar, e nós vamos transformar a fibra moral da nossa cidade. Amém? E como filho de Deus, Deus ele tem uma influência para cada um de nós. Deus ele quer que nós exercemos a nossa identidade de filho de Deus em todas as áreas. Em todas as áreas da sociedade, em todas as áreas da nossa família, em todas as áreas da nossa vida. Deus ele quer te levantar como uma voz para essa geração. Deus ele quer te levantar para você mudar destinos de pessoa. Deus ele quer te levantar para você, sabe? Eu acredito de verdade que todo cristão ele foi chamado para revolucionar, né? Cristão ele não foi, eu penso que todo cristão ele foi chamado para revolucionar, fazer tudo, tipo assim, você chega num ambiente as coisas mudam, sabe? As pessoas vão olhar para você, poxa, o que é que eu tenho de diferente? O que é que você tem de diferente? As pessoas vão te procurar. É isso que é a identidade do Filho de Deus. E o mundo hoje, ele tenta tirar esse DNA que foi colocado dentro de nós desde a criação do mundo. Amém? Fala para a pessoa do seu lado aí, ó. Olha para a pessoa que é semelhante a Deus, né? E fala assim, Deus ele tem uma influência para você. Ele quer te levantar como uma voz para essa geração. Amém? E aí, como eu falei, um dos papéis de todo cristão é ele influenciar o mundo. Todas as vezes que Deus ele olha para nós, e nos chama de sal e luz. A Bíblia ela fala isso, que nós somos sal e luz do mundo, né? E eu poderia falar aqui diversas vezes, várias horas, falando assim, a característica do sal, a característica da luz é essa, a característica do sal, da luz.
Poderia, mas na verdade, quando o sal e a luz eles são inseridos, né, colocados no local que eles têm que ser inserido, eles causam uma influência. Não é verdade? Não é estranho comer uma comida sem sal? Né? Ó paia, né? Não é legal não. Mas quando o sal é colocado na comida, né, na nossa refeição, ela dá um gosto, ela causa uma influência. Você já viu, passou por uma serra, tudo escuro, mas quando acende a primeira casa, lá com a luz, a iluminação, ela não já destaca lá no monte? É isso que Deus ele quer que a gente seja, né? Ele quer que no meio da escuridão, né, quando o sal e a luz estiver sobre as nossas vidas, Ele quer que a gente se destaque. Deus nos chamou para sermos influentes. Um dos propósitos para Deus Ele ter te colocado nessa terra é que você influencia onde você está. O propósito de Deus para Ele ter te dado uma família é que sua família influencie outras famílias. O propósito de Deus para Ele ter te dado um emprego é que seu emprego, a sua área, influencie outras áreas. O propósito de Deus para Ele ter te dado uma empresa é que a sua empresa, né, ela seja modelo de empresa para outras empresas. Né? Nós somos o povo que é para ser o povo mais próspero, né? Eu não falo de riqueza, tá, gente? Mas o povo mais próspero, mais alegre, mais cheio de tudo aquilo que Deus Ele quer derramar riqueza sobre nossas vidas. Mas para isso nós precisamos nos posicionar como filhos de Deus. Como filhos de Deus. Porque só o filho recebe a herança do pai. Amém? Se prestarmos bem atenção, né, na oração do Pai Nosso, acredito que todos nós conhecemos a oração do Pai Nosso. A palavra fala na oração lá, né, que antes de como no céu venha o teu reino. E aí vem o teu reino por quê? Eu sempre me fiz também essa pergunta. Por que sempre primeiro é o teu reino? E não primeiro o céu, mas vem o teu reino. Porque naturalmente lá em Gênesis 1:26, quando Deus fala que criou Deus, né, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Ele está dizendo que nós somos criados à semelhança de Deus, para que a gente leve os valores do reino, a cultura do reino, leve o caráter de Cristo, leve a cultura do reino de Deus sobre a nação, sobre a nossa cidade, sobre o nosso bairro, aonde Deus Ele te colocou. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Eu estou tentando falar bem devagar, porque eu falo rápido, tá, gente? Né? E aí, e depois ele fala assim: e multipliquem e subjuguem a terra. E multiplicar o quê? Da mesma forma, multiplicar o reino de Deus, multiplicar o caráter de Deus, os princípios, os valores, a cultura de Deus sobre a terra. Amém? O corpo de Cristo somos nós. Nós somos a família de Deus, ao qual Ele confiou, né, ao qual Ele confiou aos filhos dele uma influência para essa geração. Hoje talvez nós vivemos, ou você vive em um ambiente hoje as pessoas sabem que existe Deus, né? Eu passo muito por isso. As pessoas sabem que existe Deus, precisam de Deus, mas não existe aquela fome genuína e real, né, por Deus. E aí, pesquisando essas coisas nosso bairro, né? E aí eu encontrei várias coisas que, toda vez que você botar Calcaia vai aparecer lá várias coisas assim, notícias ruins, né? Hoje nós somos a segunda cidade mais violenta do país, né? Hoje nós somos uma das cidades que tem mais assassinato do país. E aí eu te pergunto, o que é que nós estamos será que nós estamos exercendo a identidade de filho? Escutei uma certa ministração que ele deu um seguinte relato, né? Ele fala que no Brasil são em torno de 200 milhões de pessoas, né? E somente de 40 a 60 milhões se dizem evangélicos. Será que se esses 40 a 60 milhões de evangélicos que existem, de cristãos que existem num país, se eles tomassem posição de filhos de Deus, será que a gente ainda existe casos de corrupção, casos de abusos, né? Casos de trabalhos infantis? Será que existe tudo isso? Se é a cultura de Deus, se é a cultura dos céus que tem que estar sobre a terra, é os filhos de Deus que tem que levar. E muitas das vezes nós estamos se acovardando,
diante das situações, diante das responsabilidades do reino. Existe um poder disponível para todos nós. Existe algo disponível para todos nós que Deus, Ele quer que todo cristão, todo filho acesse. E muitas das vezes o diabo ele coloca na nossa cabeça aquilo que eu já falei. A minha vida é somente essa, eu não preciso fazer mais nada. Quero crescer, estudar, encontrar um trabalho. Mas a nossa vida como filhos de Deus vai muito mais além do que isso. Deus ele tem um propósito para cada um de vocês, de exercer a identidade de Deus aqui na terra. Amém? E aí eu queria te convidar a abrir em Mateus 28, capítulo 28. Mateus 28. Versículo 18. Versículo bastante conhecido, né? Que vai falar sobre a grande comissão. Amém? Fala assim, 18 até o 20. Então Jesus aproximou deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A grande comissão, ela é bem clara, porque ela fala: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Não é a trindade, né, como eu falei, ou a criação, mas ela fala: vão e façam discípulos de todas as nações. E para quem ele está dizendo isso? Para mim e para você. Que nós devemos ir para todas as nações, em todos os lugares, a tempo e fora de tempo, pregar o evangelho, fazer discípulos de todas as nações. E a palavra discípulo, se você botar lá na internet, o que é que essa palavra significa? Ela quer dizer aquele que aprende, certo? Aquele que recebe instrução, aquele que é aluno, estudante. Ele fala sobre que é aprendiz e é seguidor de alguma coisa. Então Jesus está dizendo assim, vai por todo esse mundo e torna essa geração de aprendizes. Vai por todo esse mundo e transforma essa geração em sal e luz, para que esses discípulos também influenciem outras pessoas. Amém? E aí, existe um poder no reino de Deus, que ele fala depois, né? E vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês. E existe um poder no reino de Deus que está disponível, mas que muitas das vezes parece esquecido. O mundo ele está aí querendo sempre nos bombardear com as informações de que sempre existe algo melhor, mas existe um poder disponível que está disponível para mim e para você. Um poder que está disponível para você ser influente, né? Para você transformar o ambiente. Talvez você viva hoje num ambiente totalmente hostil, né? Um ambiente totalmente onde as pessoas, como eu posso dizer, não tem aquela fome pela palavra, aquela sede pela palavra. Mas Deus está falando assim, vão e façam discípulos de todas as nações, que você seja sal e luz, para que você transforme esses ambientes. Amém? E aí, eu gosto muito de Pedro, porque Pedro, ele foi um cara que acessou esse poder que estava disponível para ele. Eu vou dar alguns exemplos de pessoas aqui que acessaram esse poder, acessaram esse romper na vida deles, e eles alcançaram o êxito, né? E Pedro foi um deles. Se você abrir lá em Atos 2, um pouquinho mais para frente. Atos 2,
Abre no versículo 41, por favor. Atos 2, versículo 41. A partir do início do capítulo 2, né? Se você ler, fala a vinda do Espírito Santo no dia do Pentecoste, amém? E aí, o Espírito Santo, ele vem sobre a igreja primitiva, e no versículo 14, Pedro, ele se levanta, né? Ele se dirige à multidão em alta voz. Na primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas aceitam Jesus. Imagina aí, na primeira pregação de Pedro, né, ele se levanta, ele acessa esse poder que está disponível para ele, e aí 3.000 pessoas aceitam Jesus. Aí lá no versículo 41, os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Agora você pula para o 47. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Olha aí, todo dia tinha salvação, todo dia. Não era somente nas células, nos cultos, não, mas todo dia. Mas por que todo dia? Porque a igreja primitiva, ela entendeu e tinha consciência do poder que estava disponível sobre eles. E esse mesmo poder, ele está disponível para mim e para você. E essa é a noite que Deus, ele escolheu para derramar esse romper de Deus sobre nossas vidas. Atos 4:4. E aí por aí não parou, né? Tinha 3.000 pessoas, eles iam acrescentando. Aí Pedro continuou, capítulo 4, versículo 4. Em outra pregação de Pedro, aí fala assim: mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram. Chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000 pessoas. 5.000 pessoas. Imagina aí, você está lá no seu trabalho, na sua faculdade, e aí aquele ambiente que você está falando do amor de Deus, né, exercendo a identidade de filho de Deus, né, as pessoas começam a querer a salvação, a entender que Jesus é o nosso único Salvador. Mas isso, quem é que faz isso? Sou eu e você. Foi criada uma cultura que quem poderia pregar o evangelho, né, era de responsabilidade somente dos pastores, né, dos presbíteros, diácono, apóstolo. Foi criada essa cultura. Não estou dizendo que não é papel deles, mas foi criada essa cultura. Mas quem tem que levar o evangelho, essa responsabilidade também é nossa. Eu aprendi uma coisa, né, que falava o seguinte: ovelha gera ovelha. Ovelha gera ovelha. O pastor, ele está lá para alimentar, né, ele está lá para cuidar, para apacentar. Mas quem gera ovelha é ovelha. Então somos eu e você que tem a responsabilidade de levar a salvação, o evangelho verdadeiro às outras pessoas. E aí a gente vê em Atos que a igreja, ela crescia constantemente. E isso é porque elas conheciam o poder que estava disponível para eles. E chegou a hora desse poder tocar a tua família, tocar a tua casa, tocar o teu trabalho, tocar a tua faculdade, tocar aonde você estiver. Esse poder, essa identidade, esse DNA, ele tem que tocar aonde você estiver. Amém? Deus, ele está levantando uma geração que não é somente uma geração de um homem de Deus, mas ele está levantando uma geração que são de homens e mulheres de Deus. Deus, ele quer levantar todos nós para exercer a grande comissão, para pregar o evangelho, para que outras pessoas conheçam essa salvação. Eu gosto muito de dar o exemplo
que eu fico imaginando, é uma das coisas também que eu fico imaginando quando eu estou estudando, que quando a gente for o dia para a gente ir para a glória, né, todos nós vamos estar numa fila. Todo mundo aqui já foi na lotérica? Pronto. Todo mundo já. Antigamente, quando era adolescente, né, hoje já tem essa facilidade, né, de internet, Pix, fica tudo mais rápido. Mas quando eu era adolescente, quando eu chegava da escola, minha mãe sempre tinha uma continha aqui, esperando para ir lá na lotérica. Aí eu chegava em casa, já ia na lotérica pagar a conta. Isso era muito constante antigamente. E aí toda vez que eu ia na lotérica, tinha aquela fila imensa, né? Geralmente todo mundo pagava a conta no mesmo dia. Sei que todo mundo escolhia para pagar a conta no mesmo dia. E tinha aquela fila imensa lá que você ficava esperando para pagar. E toda vez que eu estava na fila, eu sempre encontrava um amigo, alguém do colégio, né? Às vezes encontrava até uma tia, porque lá no bairro onde eu morava, minha tia morava perto também. E aí toda vez que eu penso que quando a gente for para a glória, eu fico imaginando que a gente vai estar numa fila, como se fosse aquela fila de lotérica, né? A gente vai estar naquela fila, como se fosse aquela fila de lotérica. E aí eu estou indo para a glória. E vai ter outra fila das pessoas que não conseguiram, não entraram no gozo do Senhor, não acessaram a glória de Deus. E aí eu fico pensando, quando eu olhar para outra fila, eu posso ver aquele amigo de colégio, aquele amigo de faculdade, que todo dia estava comigo e eu não preguei o evangelho para ele. Eu não preciso nem ir tão longe, né? Talvez naquela outra fila possa ser alguém da nossa família, um tio, um primo, que todos os dias esteve ao nosso lado. A gente teve momentos, mas eu nunca falei do amor de Deus para ele. E aí chegou o momento de nós arregaçar as mangas. Deus, ele tem preparado uma grande onda de salvação. Mas para que essa grande onda de salvação ela venha, eu preciso estar preparado, disponível e exercer a identidade de filho de Deus. E aí toda vez que eu falo de filho, de pessoas que exerceram a identidade, de pessoas que acessaram esse poder que estava disponível, eu lembro de Atos 19, que é um dos capítulos que eu mais gosto da Bíblia. Se você puder abrir lá, em Atos 19. Atos 19, vai falar sobre Paulo, que Paulo ele acessou esse poder que estava disponível para ele. Paulo ele tinha conhecimento que existia recursos ilimitados dos céus, né? Ele tinha consciência que se ele acessasse esse poder, ele poderia transformar pessoas, ele poderia transformar bairros, ele poderia transformar nações. E Paulo era um homem como a gente, né? Ele tinha necessidade, não era nem um super-homem, mas existia algo diferente. Ele entendeu e ele tinha consciência que existia algo disponível para os filhos de Deus. Paulo, né? Enquanto Apolo, certo? Versículo 1. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ele respondeu: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João. Responderam ele. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram todos uns 12 homens. Fixe isso na sua cabeça, 12 homens. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles.
tomando consigo os discípulos, e passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus, os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Não sei se você conseguiu pegar aí, mas eram 12 discípulos. Eles ficaram lá durante 2 anos. E durante 2 anos, os 12 discípulos, foi o que aconteceu? Lá no versículo 10. De forma que todos os judeus, os gregos que viviam na província da Ásia, ouviram a palavra do Senhor. 12 pessoas entenderam que existia um poder disponível. Entenderam que existia algo muito maior do que eu simplesmente estar no meu padrão todos os dias trabalhar. Existia algo muito mais disponível. E em 2 anos eles pregaram o evangelho sem cessar. Os judeus, os gregos que viviam naquela província na Ásia, escutaram o evangelho de Deus. Paulo entendeu que para ele transformar ambientes, ele gerar fome nas pessoas, ele gerar sede nas pessoas, ele gerar aquela fome genuína, verdadeira nas pessoas, ele tinha que acessar esse poder que estava disponível em Deus. Amém? E aí, queria te convidar também para abrir lá em Mateus 22, 29. Onde Deus ele vai falar por que nós erramos. Mateus 22, 29. Bem, Jesus respondeu: vocês estão enganados, né? Em outras traduções fala que vocês estão errando, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Ele fala sobre 2 coisas que nós estamos errando, né? Ou que nós, e aqui fala enganados. Uma das coisas é porque nós não conhecemos a Escritura, e a outra coisa, a segunda coisa, é que nós não conhecemos o poder de Deus que está disponível para nós. E aí Deus, Ele quer derramar esse poder sobre a sua vida, sobre a sua família. Um derramamento de poder, de sabedoria, de conhecimento. Deus, Ele quer derramar esse poder sobre as nossas vidas, para que você alcance a sua família, para que você alcance as pessoas do seu trabalho, a sua faculdade, todas as pessoas onde você estiver inserido, né? As pessoas vão notar que existe algo diferente de você, que existe uma identidade de filhos de Deus, que você é a imagem e semelhança do seu Pai, que aquele ambiente mudou. E é isso que Deus, Ele está te chamando hoje. Deus, Ele tem um propósito para todos nós. O diabo, ele quer colocar na nossa cabeça que é só isso, morreu aí, não tem mais nada, vai passar 80, né? 80, 100 anos, vivendo todo dia assim, no padrão. Deus, Ele te chama para você revolucionar. Deus, Ele te chama para você mudar, quebrar tudo. E aí, eu não poderia falar desse cara, não deixar de falar desse cara, que é Jesus. Jesus era um homem como a gente, ele tinha as necessidades, só que ele tinha o diferencial, que ele tinha era que ele tinha consciência também daquilo que estava disponível para ele. Ele andava em intimidade com Deus. E aí, se você abrir lá em Marcos, capítulo 5, versículo 24. Nós vamos ler até o 34, amém? Marcos 5, 24 ao 34. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali uma certa mulher que havia 12 anos, e ela vinha sofrendo de uma hemorragia.
ela padecia muito sobre o cuidado de vários médicos e gastava tudo que tinha, mas em vez de melhorar, ela só piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Versículo 30. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Olha aí a palavra novamente. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Em outras traduções vai falar sobre virtude. E virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em seu manto? Respondeu o seu discípulo: não vês a multidão aglomerada ao teu redor? E ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se e prostrou aos seus pés, e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhes disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Para você entender o que foi que aconteceu, existia uma mulher, que ela estava sofrendo por uma hemorragia há 12 anos. Alguns estudos falam, alguns livros falam que talvez a maior dor dessa mulher não era a dor da hemorragia, mas sim a dor da exclusão social, porque ela estava há 12 anos sofrendo de hemorragia, com essa hemorragia. Há 12 anos que talvez ela não poderia se confraternizar, ela não poderia estar com sua família, ela não poderia estar com seus amigos, ela não poderia se casar, ela não poderia fazer nada. Existia uma opressão religiosa sobre ela. Há 12 anos ela vivia dessa forma. E aí, Jesus, por onde ele passava, uma multidão ia atrás dele. E nesse momento as pessoas estavam tocando em Jesus. E ela falou: se eu apenas te tocar, eu serei curada. Aí ela vai lá, toca em Jesus. Só que nesse momento que ela toca em Jesus, Jesus fala assim: espera aí, que alguma coisa aconteceu. Aí o discípulo olha: mas Senhor, tem muitas pessoas te tocando aqui, é uma multidão tocando, todo mundo tocando. Mas porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Jesus, ele tinha consciência desse poder que estava disponível, desse poder que poderia influenciar aquela geração. Jesus tinha consciência da sua missão como filho aqui na terra. Deus, ele quer te levar a uma influência. Deus, ele quer te levar a que você influencie as nações, seus bairros, a sua família. E aí, toda vez que eu leio sobre essa mulher do fluxo de sangue, e aí eu lembro da influência que lá em Daniel, todo mundo conhece Sadraque, deixa eu esquecer o nome do outro agora, Mesaque e Abidnego. Eu sempre confundo o nome. Vocês conhecem, já ouviram falar dessa história, Sadraque, Mesaque e Abidnego? O que foi que aconteceu naquela época? Naquela época tinha um rei lá, e o rei, ele falou que ao som das flautas, ao som das músicas lá, as pessoas tinham que se prostrar, para adorar ele. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram os únicos que não se prostraram diante da estátua. E o que foi que aconteceu? Ele foi para a fornalha, depois disso. Mas Deus, ele estava lá com eles nessa situação. Mas eu fico pensando que esses 3 caras, eles influenciaram aquele povo. Imagina aí, tá todo mundo aqui, certo? Aí somente 3 pessoas ficam em pé. O que é que você vai pensar? Vixe, aquele cara ali é doido, por que ele está em pé? Aquele cara está em pé por quê? Olha a influência que aqueles 3 causaram no povo. Porque eles decidiram exercer a identidade do Filho de Deus. Eles decidiram que não pode ter a circunstância, pode ter a dificuldade, pode existir qualquer dificuldade que tiver, mas eu não vou me prostrar, mas eu vou exercer a minha identidade de Filho de Deus em todas as horas. Deus, ele quer que você seja um líder dessa geração. Deus, ele quer te usar.
através dos seus dons. Talvez você chegou aqui desanimado, triste, sem expectativa. Talvez você chegou aqui no automático, porque hoje é quarta e hoje é dia de culto. Aí sábado é dia de célula, né? Alguns célula domingo. Talvez você chegou dessa maneira, no automático. Mas Deus, Ele quer te dizer essa noite que existe algo muito mais além do que isso. Deus, essa noite, Deus, Ele quer te posicionar a lugares de influência. Nós precisamos entender que existe um poder ilimitado de Cristo e que esse poder está disponível para influenciar uma geração. Eu gosto muito, eu tenho muito esse dentro de mim, que eu tenho responsabilidade de vidas. E quais são as vidas? Talvez Deus, Ele me colocou lá no meu trabalho, falando de mim, né? Deus, Ele me colocou lá no meu trabalho, porque lá no meu trabalho Ele tem uma pessoa que precisa escutar do amor dEle. Talvez Deus, Ele te colocou lá na sua faculdade, lá, porque pessoas precisam escutar a palavra de Deus. Na sua escola, no seu ambiente da sua família. Talvez você chegou aqui hoje não sabendo qual é o meu propósito. Deus, o que é que o Senhor tem para mim? O que é que Deus, Ele tem para cada um de nós? Eu me perguntei várias vezes isso, até que eu cheguei à seguinte conclusão. Lá em Coríntios fala, agora eu não lembro o versículo, que aquilo que não entrou nem no coração do homem, né? Sempre fala ao contrário. Daqui a pouco fala, aquilo que nem entrou no coração do homem, aquilo que ninguém nunca pensou, aquilo que ninguém nunca ouviu, aquilo que ninguém nunca falou, é o que Deus, Ele tem preparado para cada um de nós. Agora eu queria que você fechasse seus olhos aí, feche seus olhos rapidinho. Eu penso que aí você pensa em algo que, tipo, se você recebesse hoje, seria a melhor coisa a melhor notícia que você receberia essa noite. Eu vou te dar 15 segundos. Pensou aí? Agora você imagina, ainda não é isso que Deus, Ele tem preparado para você. É coisa ainda muito melhor do que isso. Porque é aquilo que ninguém nunca viu, ninguém nunca pensou, não entrou nem no coração do homem. É aquilo que Deus, Ele tem preparado para cada um de nós. Vamos abrir nossa Bíblia para finalizar. Hebreus. Mas vamos ler do 12 até o 8, certo? E aí eu acho bacana, porque o título do capítulo 2 fala assim, na minha Bíblia está assim: Deus disciplina seus filhos. Aí olha o que Cristo está falando para a gente. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele dirige a vocês como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina e castiga todo aquele a quem aceita como filho. E aí é um dos versículos que eu mais amo, é 7. Suportem todas as dificuldades, recebendo-os como disciplina. Deus o trata como filhos. Ora,
Qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se você não é disciplinado, a disciplina é para todos os filhos. Então vocês não são filhos legítimos, mas sim legítimos. Talvez você chegou aqui nessa noite, né, e você está passando por alguma dificuldade, alguma tristeza, alguma tribulação. Mas Deus, Ele quer usar todas as nossas dores, Ele quer te usar para você alcançar através daquilo que nós passamos, pelas dores, pelos momentos de dificuldade, e que transforme isso em alegria, que transforme isso em testemunho para outras pessoas. Amém? Vocês estão conseguindo me entender? Amém? Eu costumo falar que a jornada, né, de todo cristão, acredito que vocês estão assistindo aquelas Olimpíadas lá em Tóquio, né? Quem já assistiu aquela corrida de... deu branco, do obstáculo? Todo mundo aqui já viu a corrida de obstáculo? Eu penso que a nossa jornada cristã é como se fosse aquela corrida. Mas a nossa jornada não é um tiro de 100 metros, que a gente começa no gás e acabou. Mas é uma corrida que se continua todos os dias. E aí eu gosto muito de lembrar que a nossa jornada é como se fosse aquela corrida. Por quê? Porque tem uns obstáculos. E a nossa jornada cristã, ela vai ter as dificuldades, ela vai ter os momentos de alegria, momentos de tristeza, ela vai ter os momentos de dores, mas no final, o que é que tem lá no final? O pódio. Existe o pódio. E é isso que Deus, Ele quer nos levar, ao pódio. Deus aqui, Ele não quer... Eu não estou dizendo que Deus, Ele vai dar medalha de ouro para um, não. Deus é que Ele vai colocar todo mundo como medalha de ouro, amém? Mas a nossa jornada é essa. Que a gente não perca esse DNA que foi dado para nós lá na criação do mundo. Deus, Ele quer te usar para mudar a fibra moral dessa cidade. Chegou a hora da gente parar de colocar a responsabilidade em outras pessoas, procurar a culpa é do prefeito, a culpa é ser de quem, a culpa é... Chegou a hora da gente parar de procurar culpados e de puxar a responsabilidade para a gente, né? Conhecendo as Escrituras, o poder de Deus em oração e em jejum. Amém? Eu queria te convidar a você ficar de pé. Eu queria que nesse momento você fechasse seus olhos. Talvez você chegou aqui triste, desmotivado, sem saber o que é que Deus, Ele tem preparado para você. Eu quero te dizer que Deus, Ele tem uma novidade de vida, Ele tem um sopro de ânimo, Ele tem um sopro de vida para cada um de vocês. E eu queria que você começasse a perguntar, a falar com Deus. Senhor, o que é que o Senhor tem preparado para mim? Senhor, qual é o meu propósito aqui na terra? Senhor, o que é que o Senhor quer? O que é que o Senhor quer que eu influencie? Eu queria que você começasse a falar com Deus. Deus, Ele vai levantar pessoas aqui para transformar esse bairro. Deus, Ele quer levantar vocês para mudar a fibra moral. Então converse com Deus. Amém? Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ora, eu sou Teu. Que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus.
da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia. Faz mudar o mundo. Alcançar as nações através do teu amor, através de ti. Digno desta canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu, oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Ei! Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Cante bem alto. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Diga! Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia. Glória a Deus. Que palavra forte. Dentro da mesma palavra, eu queria trazer algo aqui que Deus falou forte comigo durante a ministração do Gabriel. Se encontra lá em Lucas, no capítulo 15, a partir do verso 11, sobre a parábola do filho pródigo. Deus falou muito forte comigo que tem muita gente em posição de filho achando que é escravo, e tem muita gente achando que é escravo enquanto é a posição de filho. Na passagem do filho pródigo, o filho, ele acha que aquilo não é o suficiente para ele, ele resolve pegar a sua herança. Resumindo, um filho só pode pegar a herança do pai quando ele morre, amém ou não amém? Então o filho, ele pede a herança do pai, fala: pai, me dá tudo que eu tenho direito e eu vou sair um mundo afora. E quando passa-se um tempo, o filho, ele vê que aquela herança a qual ele pegou para ele já havia acabado, todo o dinheiro já havia acabado, não tinha o que comer, não tinha o que vestir. E ele lembrou: opa, nem os trabalhadores, nem os escravos do meu pai comem o que eu estou comendo. Nem os escravos do meu pai dormem onde eu durmo, onde eu estou dormindo.
e aquele filho ele resolve voltar à casa do pai. Eu acho muito lindo que a partir do verso 20 diz assim: então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado de filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e sandálias nos seus pés. Matem um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos, pois o meu filho que estava morto voltou à vida. O Senhor, Ele quer te colocar na posição de filho. O Senhor, Ele quer te trocar a sua identidade, mudar a sua identidade. Aliás, tornar a sua identidade, aquela identidade que você havia perdido. O Senhor, Ele quer colocar um anel no seu dedo e te colocar e te devolver o DNA que lá no jardim foi criado. O Senhor, Ele quer transformar a sua vida, meu querido. O Senhor, Ele quer te trazer em memória aquilo que te traz esperança. Sabe o que é? Às vezes a família que precisa da luz que está em você, ou da luz que está começando a se apagar. O Senhor, Ele quer acender. Eu ouvi uma frase uma vez numa conferência em Volta Redonda, e aquela frase queima até hoje no meu coração. Eu não posso acender a chama que está em você, mas eu posso assoprar, para que esse fogo venha incendiar, para que esse fogo, a luz que há na sua vida, venha clarear a tua família, venha ser luz no seu bairro, venha ser luz na sua família, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola. Amém ou não amém? Nós não podemos acender, mas nós podemos assoprar, e queremos trazer a identidade de filho na sua vida. Enquanto o mundo tenta tirar essa identidade, o Senhor, Ele quer colocar um anel em seu dedo, sandália nos seus pés. Um anel no seu dedo é sinônimo de aliança com você. Sandália nos seus pés é para te preparar para o Evangelho, preparar para o ID, preparar para fazer discípulos, assim como Jesus nos ordenou. Eu queria te encorajar nessa noite. A primeira oração é para você que um dia se sentiu filho. A primeira oração é para aquele que era filho e se sentia escravo, está cansado, sobrecarregado. Eu queria orar pela sua vida. Das vezes você já é cristão há 10, há 15 anos, mas não é a mesma coisa de quando se converteu, aquele primeiro amor, aquela chama que queimava dentro de você. Se essa chama, você sente essa chama apagando, não é vergonha não, meu querido. Vem aqui, eu quero orar pela sua vida. Não se prenda no seu lugar. Todos somos humanos. Um dia tivemos cansados, um dia ficamos cansados, um dia queríamos abrir mão de tudo. Mas hoje eu queria orar pela sua vida, porque o Senhor, Ele quer acender a chama que está dentro de você. Você não é perfeito, amém? Nós somos humanos, ficamos cansados. Mas eu quero acender, eu quero ativar, eu quero assoprar essa chama que está dentro de você. Você que se encontra assim nesse momento, eu queria que você viesse daqui à frente. Eu queria orar pela sua vida. Não o Jonas, não. O Jonas não faz nada. Quem faz é o Senhor. É o Senhor que faz através de nós. Eu queria orar pela sua vida. Amém? Alguém? Não? Amém. O outro grupo de pessoas que eu queria estar orando, sabe qual é? Aquele que um dia foi filho e pediu herança e foi-se embora.
e achou que nunca mais poderia perder e ser chamado de filho. Por um tempo, criou a sua própria identidade. Gostaria que vocês fechassem seus olhos nesse momento, em nome de Jesus. Você que um dia abriu mão de tudo, abriu mão do Evangelho, abriu mão de ter a identidade de Cristo, de assumir a posição de filho, abriu mão de tudo para seguir os seus próprios caminhos. Eu quero te deixar um recado. O Senhor, Ele te espera com uma aliança na mão, para colocar em seu dedo, te dar vestes novas, preparar vestes novas para você botar uma sandália nos seus pés, te abraçar e te chamar de filho. Porque tem uma coisa que o diabo ele não pode roubar e não pode tirar, é o seu DNA. E isso ele nunca vai ter poder para mudar. E eu queria que vocês repetissem uma oração comigo em nome de Jesus. Amém? Senhor Jesus, eu confesso, Pai, que na minha caminhada um dia eu me cansei, mas em Ti eu tenho as minhas forças, Pai. Em Ti eu tenho o meu alívio, pois o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, a minha fonte de vida. Pai, em nome de Jesus, eu confesso com a minha boca, creio no meu coração que o Senhor morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, está à destra de Deus Pai, e hoje vive e reina para todo sempre. Eu entrego a minha vida ao Senhor por todos os dias. Aleluia. Ainda de olhos fechados, você que um dia se afastou do caminho do Senhor, ou ainda não se entregou para Jesus, eu quero te encorajar e te fazer esse convite. Você que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, levante a sua mão, eu quero orar por você. Eu não estou te chamando para uma religião não, irmão, está longe disso. Eu quero te chamar para você tomar posse do seu DNA de filho, da sua posição de filho. Não estou te chamando para ser religioso, eu estou te chamando para conhecer Jesus. Você que trouxe um visitante, ore com ele, converse com ele. Há anos atrás eu precisei de uma pessoa para me encorajar, e para a glória de Deus hoje firme estou. Muitas das vezes a gente precisa de uma palavra de coragem, muitas das vezes a gente precisa só de um abraço. Mas deixa eu te falar uma coisa, esse vazio que um dia você procurou no mundo, você nunca vai achar no mundo ou em outro lugar. Você vai somente achar um lugar para ocupar todo esse vazio em Cristo Jesus. Ele quem supre tudo, é Ele quem faz todas as coisas, e é Ele quem transforma as vidas. E o Senhor, Ele quer transformar a sua vida nessa noite. Então, em nome de Jesus, enquanto o louvor Ele ministra uma canção, tenha liberdade no seu lugar. Tenha liberdade no seu lugar. É a oportunidade que você tem de mudar a sua vida. Enquanto o louvor ministra uma canção, tenha liberdade no seu lugar, que eu quero orar pela sua vida. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida
és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Diga, Santo. Mostra o meu coração do amor, mudar o mundo. Eu vou insistir mais um pouco, meu irmão, sabe por quê? Porque essa oportunidade, ela pode mudar a sua vida. Eu ouvi algo uma vez, eu acho lindo o nosso pastor fazer isso, sabe o que é? É que das vezes hoje pode ser a sua última oportunidade. Algumas pessoas pensam, você está querendo me colocar medo? Não é isso, irmão, é porque ao sair daquela porta, o seu dia de amanhã, o seu 1 minuto após o agora, somente o Senhor conhece. Então pode ser que não tenha uma próxima oportunidade, pode ser que não haja um amanhã, e isso é muito forte. E se há alguém aqui que ainda deseja voltar ao caminho do Senhor, aceitar Jesus pela primeira vez, estenda sua mão, eu quero orar pela sua vida. Eu quero te apresentar esse evangelho, eu quero te apresentar o Jesus, a qual mudou as nossas vidas e mudou a vida de muitas pessoas aqui. Cada um de nós aqui um dia tomou essa decisão, e eu te garanto que nenhum de nós permanecemos a mesma pessoa. Eu quero te encorajar. Alguém? Não? Amém. Eu vou orar para que o Senhor ele possa te dar outras oportunidades. Mas durante a nossa oração, para encerrar, se você sentir queimar o seu coração, venha até aqui, eu quero orar pela sua vida. Amém? Vamos orar para a gente encerrar o culto então? Amém? Feche os seus olhos, estenda sua mão. Soberano eterno Deus, nós queremos te adorar, grande Pai, por essa palavra a qual o Senhor ministrou ao nosso coração, nos mostrando que nós temos um DNA de Cristo. Nós temos posição de filho, Pai, para que pessoas sejam transformadas através de nós, através da luz que há em nós, para que pessoas sejam transformadas através da nossa vida, da nossa boca, Pai, em nome de Jesus. Então, Pai, que nós venhamos sair daqui, ó Pai, tomando posse dessa palavra, sendo luz para o nosso lar, sendo luz para o nosso trabalho, transformando vidas, fazendo IT, Pai. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que nós venhamos tomar, Pai, a nossa posição de filho nessa terra, para que nós venhamos, ó Pai, contemplar as boas obras que o Senhor tem em nossas vidas. Então, Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e ainda há de fazer em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nos leve em segurança para os nossos lares, para que tudo, ó Pai, para que nós venhamos chegar em segurança e contemplar cada cuidado que o Senhor tem tido conosco. Assim nós te adoramos, te clamamos, em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Um abraço forte. Domingo temos um encontro marcado com vocês às 18 horas, amém? Conto com a sua presença. Sexta-feira, lembrando, gente, sexta-feira começa a conferência da família, amém? Temos um encontro marcado com vocês. Traz seu pai, traz sua mãe, traz seu esposo, traz a sua esposa, pois Deus tem uma palavra forte para falar ao seu coração.
Até sexta-feira, em nome de Jesus.